A grande maioria das pessoas que nos cercam não desejam que a gente se cure, que nós nos curemos, né? Porque inconsciente ou conscientemente, ou seja, com intenção ou sem intenção, elas não querem perder os benefícios que a nossa alienação, ou seja, nosso não despertar emocional, intelectual, né, causa para elas. Ou seja, eu vou atrair situações e pessoas que se beneficiam daquele momento que eu estou, daquele nível energético, daquele nível emocional, daquele nível intelectual que eu estou. Então, essas pessoas ao redor, essa situação ao redor, esse meu nível, né, de socialização, ele vai definindo, né, o patamar e em todos os sentidos que eu estou, que eu vou ficar. Ou seja, a grande tendência daquela fase que a gente está é que a gente não melhore, que a gente não evolua. Pessoas ao nosso redor, elas não querem que a gente se cure, porque no momento que a gente despertar o nosso poder pessoal, as nossas habilidades, a nossa independência emocional, financeira e tudo mais, aqueles que estão ao nosso redor nesse momento provavelmente não permanecerão, ou pelo menos uma grande parte deles não vai permanecer. Por quê? Porque alguns deles, né, muitos deles têm benefícios com esse nosso não acordar para si mesmo, esse não despertar para si mesmo e para algumas verdades, às vezes um pouco dolorosas. O subir de nível, de todas as maneiras, sempre vem com a despedida de algumas pessoas e situações. Não tem como você ir para um outro nível de vida, um outro nível intelectual, físico, financeiro, em todos os sentidos, sem você se desprender de pessoas e situações que estão naquele nível atual. Intencionalmente, e às vezes não intencionalmente, né, acaba te prendendo ali para você alimentar aquele ciclo vicioso, aquele padrão, né, que ele continue que você continue naquele padrão. Então, até mesmo nós mesmos, o nosso próprio cérebro, que já está acostumado com aquele tipo de pessoa, com aquele nível, com aquele tipo de lugar, ele vai tentar, né, fazer com que a gente permaneça naquele padrão. Então, é uma luta interna, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento mental, energético, espiritual, cada um, né, buscando aquilo que deseja para si. Mas a luta é interna, né, comigo mesmo, e também com aquela quebra de padrão, aquela quebra de relações, de situações que estão ao meu redor. Não é tão fácil, mas é o único caminho para evoluir, né, para melhorar, né, o seu padrão energético, seu padrão financeiro, seu padrão emocional, seu padrão intelectual. Então, sim, tem despedidas e tem pessoas que ficam sempre que você dá um passinho à frente. Por quê? Muito se fala, não conte para ninguém, né, aquilo que deu certo para você, ou não conte seu sucesso. E a inveja, na verdade, é uma insegurança das pessoas ao redor. Ou seja, eu também posso ter inveja de uma pessoa que está, de repente, num nível diferente do meu, inconsciente, e acabar, né, prendendo, de certa maneira, aquela pessoa. Então, é comum as pessoas ao nosso redor também terem, consciente ou inconsciente, alguma insegurança na vida delas. E quando a gente demonstra uma insegurança, uma fraqueza, ou mesmo permanecer no mesmo nível, aquela pessoa acaba se identificando. As pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que se identificam com a gente de alguma maneira. Ou seja, quando eu decido mudar, quando eu decido subir de nível, em qualquer aspecto que seja, automaticamente eu estou ofendendo aquelas pessoas ao meu redor que, por algum motivo, elas não entenderam isso que eu estou entendendo agora. E assim vai, em todos os níveis sempre vão ter esses desafios, né, em quebras de padrões, paradigmas, quebra de crenças, né, e então é como se fosse sempre, quando vai passar de nível, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque você não se identifica mais com o lugar que você está, mas você ainda não alcançou o objetivo que você quer. E aí as pessoas que estão nesse momento atual da tua vida, elas não vão entender o teu movimento energético e muitas vezes vão até duvidar e lançar isso sobre você. Automaticamente isso ajuda a te prender. Então, solitude sempre ajuda. Inclusive, a gente a desprogramar um padrão repetitivo na nossa vida e mudar, evoluir mesmo para um outro patamar, e que as pessoas que não estiverem mais ressoando energeticamente, nem no mesmo, na mesma busca que a gente,
elas vão ter que ficar para trás e isso é inevitável.